A construção civil de Mossoró teve um grande baque em agosto do ano passado, quando o Ministério da Aeronáutica determinou que não pudesse ter construções verticais na área de aproximação do aeroporto de Mossoró. Agora, este ano, após várias reuniões com a governadora do estado e também com o Ministério da Aeronáutica em Brasília, setores da construção civil e também políticos do estado do Rio Grande do Norte conseguiram achar uma brecha, transformando essa área de aproximação numa área de utilidade pública. Quem está ao meu lado é o presidente do Sindicato da Construção Civil em Mossoró, o Weber Siqueira. Weber, o que significa para a construção civil de Mossoró agora essa transformação da área de aproximação em área de utilidade pública? Olha, foi uma orientação que o ministro Saito, Junito Saito, deu à prefeita e que ela é de grande valia para a indústria da construção civil, como também todas as elevações em Mossoró, no raio que nós sempre reclamávamos, no raio de 4 quilômetros. Por quê? A prefeita ela viu a necessidade de procurar e nos levou, junto com a governadora, para Brasília, de procurar um caminho para que Mossoró não ficasse na contramão do crescimento. E a indústria da construção civil, ela hoje representa muito, né, o emprego e renda em Mossoró. Mais ainda, como é que Mossoró poderia fazer crescer sem colocar postes de alta tensão, caixas d'água, né, torres de telefonia, enfim, foi um passo grande e uma solução que, inclusive, torna essa posição da prefeitura com uma segurança jurídica, porque, segundo o secretário da SEDETEM, Alexandre Lopes, o decreto-lei já foi feito, isso em conjunto com o pessoal da Aeronáutica, do COMAR e do SINDAC. Isto é uma coisa muito segura e também, através das informações dele, houve, ou está havendo, uma nova carta aeronáutica para Mossoró. Então, nós passamos dificuldades em termos que desacelerar os nossos investimentos, mas essa volta dessa nova forma, né, dos alvarás nos dá muita tranquilidade, porque vem com muita segurança jurídica. Weber, você acha que com essa nova determinação, né, de transformando a área de aproximação e utilidade pública, vai representar um aumento muito significativo no número de lançamentos ainda este ano em Mossoró? Olha, o que eu acredito é que todos esses empreendimentos que estavam impossibilitados de vir ao mercado, eles serão lançados agora nesse mês nesse segundo período. E acredito que o início das obras para a geração de emprego e renda, nessa movimentação, o incentivo à cadeia produtiva volte com grande força no ano de 2013. Estamos no canteiro de obras do West Paradise, mais um empreendimento da Paiva Gomes. Quem está ao meu lado é o engenheiro responsável pela obra, Rafael Augusto. Rafael, em que patamar? Porque a gente vem aqui de 15 em 15 dias, né, e sempre vê que a obra está super avançada. A gente está em que patamar agora? Hoje terminamos a estrutura do bloco A, certo? E essa semana vamos começar o revestimento externo. O interno já começou há 2 meses e agora começaremos o externo. Rafael, essa estrutura de andames que a gente está vendo aqui na parte externa do bloco, isso serve para quê? Exatamente para fazer o revestimento. Quarta-feira iniciaremos o chapisco, certo? E a partir daí iniciaremos o revestimento externo com o reboco. E os outros blocos, qual é a previsão para chegar nesse? Porque o bloco A terminou a estrutura toda, né? Até o último andar. Os outros blocos, o bloco B, C, D e E. O bloco B termina ainda esse mês, certo? Em agosto terminaremos o bloco C e D. E depois o bloco E. Então quer dizer que até agosto esse ano ainda, então, os 5 blocos já devem estar prontos. A parte estrutural, claro. Sim, com certeza. E depois começa toda essa parte de acabamento. Exatamente, cobertura e acabamento. Tá, então a previsão do final da obra?
junho de 2013. Isso é o prazo em contrato, mas a Paiva acredita que pode se entregar um pouco antes? Acredito que sim, até pelo andamento, está num bom andamento. Vamos fazer de tudo para entregar antes, pelo menos os primeiros blocos, o bloco A e B. No quadro Direito Imobiliário do programa de hoje, nós vamos responder ao e-mail do telespectador Maikelini Nascimento. O questionamento é o seguinte: ele comprou um imóvel e o prazo de entrega é para julho de 2012, mas a consultora também disse que pode atrasar até 6 meses. Maikelini pergunta o seguinte: se a construtora passar do prazo de entrega, que é julho, existe alguma lei que ampare ele entrar solicitando uma indenização? Quem vai responder sobre isso é o advogado Ramires Fernandes. Ramires, se a construtora não entregar em julho de 2012, ele pode fazer alguma coisa, pode recorrer, ou a construtora realmente pode atrasar mais 6 meses? Pois é, conforme a gente já falou aqui no programa e em outras oportunidades, vale o que está estabelecido no contrato. O contrato ele é um instrumento que faz lei entre as partes, onde consta deveres e direitos de ambas as partes, de quem está vendendo o imóvel e de quem está comprando o imóvel, certo? Se disseminou a praxe no mercado esse prazo de prorrogação do contrato. Não existe nenhuma previsão legal que determine essa prorrogação. O que determina a legislação é cumpra-se o contrato. O contrato ele tem um prazo de início e tem um prazo final, que é o prazo de entrega da obra. Então deve ser cumprido exatamente o que está previsto no contrato. Os tribunais, analisando as situações colocadas conforme a pergunta do telespectador, têm analisado 2 aspectos. Primeiro, essa prorrogação não tem previsão legal. Se as partes quiserem constar no contrato, tem que estar lá explícito, dizendo que tem esse prazo de prorrogação que eles têm costumeiramente colocado entre 30 dias ou 6 meses, certo? E tem que haver também um motivo justo, para justificar esse atraso. Ou seja, é um motivo de força maior, é um caso fortuito, aquelas previsões que não está previsível naquele contrato. Então, primeiro, tem que ter a previsão legal. E segundo, tem que ter algum fato que justifique o motivo dessa prorrogação. Os tribunais eles têm tido a preocupação de não tornar essa prorrogação uma regra, e sim uma exceção a ser utilizada em último caso e devidamente justificada. Se o imóvel não for entregue, o que pode ser feito? Exato, a consumidora ela tem 2 opções. Primeiro, se tiver interesse de manter o contrato, certo? Ela pode entrar com uma ação judicial obrigando forçadamente que a construtora determine a entrega desse bem imóvel, certo? Em virtude desse atraso, se restar comprovado que ela sofreu prejuízo ou danos morais, ela conseguir provar isso juridicamente, ela pode também buscar esse direito, um ressarcimento perante a construtora. A outra opção seria rescindir o contrato, certo? Que é um direito seu. A partir do momento que não foi entregue a obra naquele prazo, houve a rescisão contratual. Então você, como consumidor que está sendo lesado no seu direito, requer a rescisão contratual e tem direito de ser ressarcido nas prestações pagas até aquele momento, devidamente corrigido com a correção monetária prevista no contrato. Então, 2 opções: mantém-se o contrato e busca uma indenização se acaso houver dano, e segundo, rescinde o contrato e ser ressarcido daquilo que foi pago no contrato. No caso, o Maikelini também pode procurar a construtora e tentar resolver amigavelmente, até de uma forma mais rápida. Exatamente. Sempre a gente orienta que haja uma conciliação, uma tentativa de conciliação administrativa prévia antes de qualquer recurso judicial. Porém, se não houver possibilidade, certo, de uma negociação entre o consumidor e a construtora, negociação em que sentido? Se o consumidor está se sentindo prejudicado, ele acha que programou a sua vida para, a partir do momento da entrega do apartamento, ele casar, construir uma família e ter que morar naquele apartamento. Em virtude desse atraso, ele teve que alugar um outro apartamento. Há uma negociata com a construtora para ela arcar com esse ônus do aluguel do outro apartamento que foi causado pela entrega da obra. Então, se o ônus foi causado pela construtora, automaticamente ela tem que arcar junto ao consumidor.